Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Hoje vamos fazer a resenha desse HQ aqui, Poder Supremo, pela Marvel Max. Mas antes de falar desse HQ aqui, das minhas impressões a respeito desse HQ, do que eu achei, como foi a minha leitura, eu quero pedir aí para você aquele like, aquele joinha, não esquecer de curtir, compartilhar, comentar. Isso é muito importante aqui para o canal. E se você quiser aí fazer suas comprinhas na Amazon, usar os links na descrição ajuda demais também a gente aqui continuar com esse trabalho. Você vai estar aí ajudando muito a gente, tá? Então vamos lá, tá aqui mais ou menos enquadrado, meio que ajeitadinho aqui pra gente fazer a gravação. E vamos falar a respeito desse HQ aqui. Primeira coisa, galera, selo Marvel Max. É um selo dedicado aí para criar histórias de um cunho mais adulto, como se fosse a Vertigo, né, da DC. Nessa HQ aqui, tá? Capa dura, tá? Mais de 400 páginas de história. Deixa eu virar aqui para vocês verem, tá? A gente tem as edições de 1 a 18 da revista Supreme Power, tá? Então, foi lançada em 2003 essa história, e aqui está sendo reunida pela editora Panini em 444 páginas, essa história aqui, que eu já vou falar de bate-pronto, que dá a impressão de você estar lendo uma história da DC. Eu já explico o porquê, tá, galera? Mas então vamos lá. Temos 444 páginas de história, tem alguns extras. E vamos falar já de cara aqui. A gente tem roteiros do Straczynski e desenhos aqui do Frank, tá? Então a equipe criativa é muito boa, tá? J. Michael Straczynski no roteiro, Gary Frank nos desenhos, tá? E John Simbal na arte final. Eu particularmente gostei bastante da arte desse HQ, eu achei muito legal. E vamos falar aqui sobre a história enquanto eu vou folheando aqui, tá? Esse HQ aqui nos traz uma releitura como se fosse o Superman. Na verdade, como se fosse a criação da Liga da Justiça, só que pelas mãos da Marvel. Então, como seria isso daí, tá? Então, aqui é descarado, galera. O roteiro, ele copia, assim, na íntegra, assim, a criação, por exemplo, de Superman. Ó, a nave caindo, a família encontrando. E a gente tem aqui uma história totalmente diferente, tá? E o Superman aqui, ele é chamado de Mark Miller. Só que ao invés desse Superman ficar com a família dele, o exército pega ele. E aí a gente tem uma leitura aqui de como seria se o exército pegasse o Superman aqui, né? No caso, o Mark Miller aqui, né? Que é o nosso Superman da Marvel. E galera, a gente tem aqui então uma situação bem diferenciada aqui, onde o governo ele arruma todo um esquema para manipular esse alienígena, né? Uma vez chamado de alienígena, né? Sabe-se que ele é um alienígena que veio numa nave e ele tenta aí criar todo um ambiente com pais falsos para essa pessoa aqui crescer, né? Entendendo aqui com o conceito de família, o patriotismo, para depois o governo usar ele como uma arma. Tá? E é claro que não precisa dizer que vai dar muito problema isso, né? Obviamente ele acaba descobrindo que ele não é desse país, que ele é diferente e acaba aqui dando aqui algumas reviravoltas. Em meio a toda essa história vai surgindo alguns outros personagens, tá? Por exemplo, esse daqui que é um soldado que acaba entrando em contato com um cristal que estava na nave onde o Hyperion, né, que é o Mark Miller, também é chamado de Hyperion aqui, ele veio e acaba se fundindo esse cristal e entrando em coma. Depois ele vai renascer muito tempo depois. E aí a gente tem essa trama aqui toda se desenrolando
do governo tentando manipular ele e tentando falar o que é certo e o que é errado. A princípio o governo tenta manter o Hyperion escondido, né, como se não existisse, e depois a mídia acaba revelando ele, tá? E também temos outros personagens, como por exemplo, perdão, como por exemplo esse personagem aqui, que ele faz alusão ao Batman, tá? Então ele é um personagem aí que faz alusão ao Batman. Ele não tem poder nenhum, mas ele é muito revoltado contra a sociedade, principalmente contra racismo. Ele é negro e ele mesmo tem racismo contra os brancos. E aí vai surgindo também mais um personagem, né? Um que corre, tem uma velocidade suprema. A alusão aí ao Flash, né? Aqui já entrando numa espécie de criação de algo semelhante a uma Liga da Justiça, né? E aí também é um personagem aqui bem legal, ele é bem ponderado e ele acaba entrando aqui na história também e sair na mídia e tal, né? Em contrapartida, acaba-se que o Mark Miller, no caso o Imperium, o Hyperion, acaba descobrindo que mentiram para ele, né? E aí, nessa descoberta que mentiram para ele, ele se revolta e tentam controlar ele destrói uma base inteira ali, tá? Uma base inteira ali, onde ele ficava ali escondido, né? E ele acaba que nesse meio tempo também conhecendo uma outra figura, uma mulher que nasceu com ele, não essa daqui é uma outra mulher que eu vou falar a respeito, mas ele acaba conhecendo uma outra mulher que estava escondida ali por mais de 2000 anos na Terra e ela revive e ela acaba, olha só, os desenhos muito bem feitos, né? Ela acaba se revelando da mesma raça dele, contando a história que eles são alienígenas, que eles vieram para o planeta para controlar tudo aqui. E é bem interessante o diálogo. Ela que seria uma alusão à Mulher Maravilha, né? Nesse contexto aqui da história, que é essa daqui, ó. Ela é muito legal também, tá? Então ela renasce aqui e os dois formam uma espécie de casal, tá? E ela conta para ele o que é, da onde ele veio, qual que é a situação aí dele na verdade, tá? Nesse meio tempo aqui, apresentando todos esses personagens, inclusive esse selo Marvel Max tem um pouco de nudez nessa história, tem cenas mais pesadas, porque é um selo mais adulto. Em contrapartida aqui surge um assassino em série. Esse assassino em série ele mata prostitutas e ele arranca os braços dessas prostitutas por diversão e começa a morrer muita gente aí dessa maneira, tá? E se descobre que foi um erro aí de uma pesquisa do governo com detentos para tentar recriar aí super soldados, né? Através de um vírus que encontram na nave onde o Hyperion veio. E aí se descobre essa pessoa, que era um ex-presidiário, que agora adquiriu superpoderes, que está matando essas prostitutas aqui no caso, né? Então há um embate entre o Hyperion, esse personagem aí, mais o que seria o Flash, né, no universo da DC, e o que seria o Batman no universo da DC contra esse cara, até que eles conseguem capturar esse cara. E aí chega um terceiro personagem, tá? Que é um soldado lá que ficou com a pedra em coma, ele acorda e ele acaba aí adquirindo alguns poderes, ele aparece e leva esse bandido que adquiriu poderes aí embora, tá? E aí se tem toda uma sacanagem por parte do governo dos Estados Unidos aqui, que pega esse personagem e oferece para ele uma oportunidade de continuar matando, só que vão pegar ele e jogar esse bandido, né, que assassinava essas prostitutas, vão pegar ele e jogar dentro dos
países aí inimigos para ele matar todo mundo e depois pegam ele e jogam em outro e assim por diante, porque ele ama matar. Então é uma saída fácil para o governo aí conter esse cara. Em contrapartida, a gente tem também aquele personagem aquático, né, que eu falei agora há pouco, ó, que é essa daqui, que ela acaba tendo aí uma espécie de caso com esse personagem que estava ali com a pedra, que ele tem poderes ali, os dois acabam se entendendo, se dando bem. Ela é uma personagem de cunho aquático, tá? Então a gente entende ali que existe uma série de situações, de elementos que fazem com que se tenha alusão à Liga da Justiça nesse trabalho. E é muito bacana, galera, mas é uma trama muito mais pesada, muito mais puxada, né? A respeito desses assuntos, tá? E a leitura foi bem prazerosa, tá? Eu não achei ruim a leitura, pelo contrário, eu gostaria que tivesse uma continuação, porque termina de uma forma onde falta a continuação, inclusive quando esse ser aqui aquático faz o embate aqui com a mulher aí que se diz ser igual ao Hyperion, ela sangra, né? Coisa difícil. E aí a pedra toma conta desse sujeito aqui e dá a entender que ela é uma consciência da nave e fala para os filhos não brigar, ou seja, são todos filhos de um local só. E é muito legal você ver essas nuances da história, tá, galera? Então a gente tem aqui agora ele de super-herói pela nação americana, veio à tona a origem super de alienígena dele, tá? E aí o povo começa a não gostar mais dele e ele resolve dar uma demonstração do poder dele para fazer com que as Forças Armadas deixem ele em paz. Ele destrói um polo da Terra. E aí acaba dessa maneira, claramente com ligações aqui para uma continuação que até hoje ainda não veio, pelo menos eu não sei se veio. Se vocês souberem se tem uma continuação aqui, até o Poder Supremo, né, na verdade, talvez o Supremo seja a continuação, não sei, pode ser que sim, tá? Isso daí eu preciso pesquisar e ver. Inclusive eu tenho os Supremos e pretendo lê-los, tá? Mas aqui ele acaba por aqui a história. E aí vem aqui por parte da Panini alguns esboços que são os extras, né? E bem bacana, história bem legal, vale a pena, tá, galera? Se tiver links aí desse material na Amazon, vai estar aí na descrição. Se você comprar por esse link, você vai gostar bastante. Muito show de bola isso daqui, muito legal. História muito bem feita e tem algumas curiosidades para falar, né, a respeito aqui, para fechar de fato aqui esse vídeo aqui. Ele aborda temas adultos, esse quadrinho, tá? Mais sombrio, tem umas histórias com bastante questão política envolvida, interesses políticos. É bacana esse lado desse quadrinho. Eu achei que o autor ele acertou em cheio ao usar isso, tá? E foi um sucesso na época que foi lançado, em 2003, tá? E essa série aqui, ela com certeza teve continuação lá fora. Eu sei que tem alguma coisa dela nos Supremos, mas não sei se é de fato uma continuação. Vou precisar ler ali aqueles volumes para falar, e com certeza na hora que fazer a resenha desses volumes eu vou abordar aqui com vocês se realmente existe essa continuação ou não. Mas se você já leu, quiser deixar aí na comentário aí no vídeo, sinta-se à vontade, certo? Em resumo, então, é uma reimaginação de como seria o universo DC, mas especialmente a Liga da Justiça, pela Marvel, pelas mãos do roteirista J.M. Straczynski. E é muito legal, galera. Recomendo. É isso. Essa é a resenha de hoje. Até mais. Valeu. Não esqueça aquele like, aquele joinha. Fui.